Olá, eu sou a professora Roseli e hoje nós vamos trabalhar com notação científica. Qual a finalidade da notação científica? Ela é utilizada para simplificar a escrita de números extremamente grandes ou números extremamente pequenos. Você imagina eu ter que escrever no papel com todos os números a distância da Terra até o Sol. É um número extremamente grande. Então, para facilitar essa escrita, é utilizado essa forma de escrever esses números. Agora, vamos entender a lógica. Por que nós escrevemos no formato da base 10? Vamos pensar o seguinte. Eu tenho este valor, 2 milhões. 2 milhões é a mesma coisa que 2 vezes 1 milhão. Correto? É a mesma coisa. Se eu escrever 1 milhão na base 10, eu vou pensar o seguinte, ó, gente. Quantos zeros eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. Então, se eu escrever 2 milhões em notação científica, é a mesma coisa que 2 vezes 10 à sexta. Tudo bem? Por que 6, né? Na prática, nós pensamos o seguinte, eu tenho uma vírgula imaginária aqui. Até chegar no 2, essa vírgula, ela andou 6 casas decimais. Por isso, o meu expoente é 6. Tudo bem? Agora, neste exemplo B, nós podemos pensar o seguinte, gente, ó. Isso daqui é um número decimal, correto? É a mesma coisa que 4 dividido por quantos zeros eu tenho? Ó, 1, 2, 3, 4, 5 e mais uma casa decimal. Ou seja, quantas casas decimais eu tenho depois da vírgula? 6 casas decimais. 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas, correto? Agora aqui, gente, pensando na mesma forma que nós pensamos no item A. Se eu quiser escrever 1 milhão na base 10, eu vou escrever 10 elevado a 6. Por que 6? Porque eu tenho 6 zeros. Pensando na maneira prática, né? O que aconteceu aqui, ó, gente? A minha vírgula, né? Que estava aqui, andou quantas casas decimais até chegar no 4? 6 casas. Só que aqui, gente, nós vamos relembrar o seguinte, né? Nós não vamos deixar o número na forma da fração. Vamos relembrar uma regrinha da potenciação. A potenciação, ela me diz o seguinte, se você tem um número com um expoente negativo, para tirar esse negativo do expoente, o que nós vamos fazer? Inverter essa base. CA, eu sei que existe um aqui embaixo dela, então ficaria 1 sobre A e o meu expoente passa a ser positivo. Neste caso aqui, gente, nós vamos fazer o processo inverso. Eu vou tirar o expoente do denominador, fazer com que ele suba e vire um numerador. Só que nesse caso, você vai fazer com que o seu expoente fique negativo. Então, você tem aqui 4 vezes 10 a menos 6. Ó, gente, percebe a seguinte diferença. Neste caso, como eu estou trabalhando com um número extremamente grande, o meu expoente ele é positivo, porque eu estou fazendo uma multiplicação. Neste caso aqui, eu estou trabalhando com um número extremamente pequeno, por isso a divisão. E neste caso, eu vou ter um expoente negativo. Vamos ver mais alguns exemplos. Neste caso aqui, gente, ó, eu quero escrever este número em notação científica. Lembre-se sempre do seguinte, na notação científica, você vai escrever o número na base 10. E a sua vírgula, ela vai se deslocar até o primeiro número significativo diferente de 0.
Se você observar esse número aqui, o primeiro número significativo diferente de zero que eu tenho é o 1. Então, a minha vírgula, ela vai ficar logo depois do 1. Então, você vai ter 1 vírgula e o resto você escreve normal, 584. O restante dos números nós vamos transformar em base 10, só que nós vamos pensar da seguinte maneira, ó gente, a minha vírgula ela estava aqui, lembra, todo número inteiro, né, você pode escrever ele na forma decimal. Você tem aqui 2, eu posso escrever 2,0, é a mesma coisa que 2, ou seja, a sua vírgula ela está o tempo todo aqui, invisível, mas ela está presente, tá bom? Neste caso aqui, gente, você pensa o seguinte, quantas casas decimais a sua vírgula deslocou até chegar no 1? Nós temos que fazer a contagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 casas decimais, ou seja, o expoente que eu vou usar aqui é 10. Por que não é um expoente negativo? Porque eu tenho um número extremamente grande. Lembra, números grandes, expoente positivo. Números pequenos, expoente negativo. Segundo exemplo, ó, gente, você vai procurar qual é o número que você tem significativo diferente de zero. Primeiro número, 1. Então, você vai escrever 1,5. A vírgula vem sempre depois do primeiro número significativo. Eu sei que é uma potência na base 10. Agora, vamos pensar o seguinte. Quantas casas decimais a minha vírgula se deslocou até chegar no 1? Vamos fazer a contagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas decimais. Então, no caso, o expoente que eu vou utilizar é menos 7. Por que menos? Porque eu tenho agora um número extremamente pequeno. Tudo bem? Próximo exemplo, a ideia é a mesma. Qual é o primeiro número significativo diferente de zero que nós temos? É o 4. Então, eu vou escrever o valor 4,6. Já sei que é potência na base 10. Quantas casas decimais a minha vírgula andou até chegar no 4? 1, 2, 3, 4 casas decimais. Expoente negativo, porque eu tenho um número extremamente pequeno. E neste caso, gente, ó, o processo é o mesmo, tá? Eu quero fazer este número, escrever na base 10. Também posso fazer o mesmo processo. Qual é o primeiro número significativo que eu tenho? É o 7. Então, a minha vírgula vem logo depois do 7. Os outros números você escreve normalmente. Quantas casas decimais a sua vírgula andou, né, se deslocou até chegar no 7? Ó, 1, 2 casas. Então, vai ficar 10 elevado ao quadrado. Só que nesse caso, gente, ó, o que acontece aqui, né? Ele é um número alto, né? Percebe que o expoente nesse caso vai ficar positivo, tá? Se eu tivesse um número decimal, né? Se a sua vírgula estivesse andando para a direita, você vai ter um expoente negativo. Então, vamos só relembrar aqui uma regrinha para você não esquecer. Quando você trabalha com números altos, né? E você percebeu que a sua vírgula, ela se deslocou para a esquerda. Você vai ter um expoente, nesse caso, positivo. Quando você trabalha com números extremamente baixos e você percebeu que a sua vírgula, ela se deslocou para a direita, como foi no exemplo B e no exemplo C, né? O segundo e o terceiro exemplos que nós fizemos aqui. Você vai ter como expoente um número negativo.
Tudo bem, gente? Agora vamos ver aqui como nós podemos utilizar, né? Como nós podemos aplicar a notação científica em alguns cálculos matemáticos. A notação científica, ela vem acompanhada da potenciação, tanto que nós utilizamos a potência para fazer a escrita desses valores na notação científica. Nesse caso aqui, nós temos 3,6 vezes 10 à oitava dividido por 1,8 vezes 10 elevado a 13. Nós vamos fazer a divisão dos números normalmente. 3,6 dividido por 1,8, nós vamos ter como resultado o 2, correto? Agora aqui, gente, vamos lembrar o seguinte, propriedade da potenciação. Quando você tem uma multiplicação de bases iguais, o que você faz com os expoentes? Você soma esses expoentes. E na divisão, o que você faz? Lembre-se, se na multiplicação você soma os expoentes, na divisão você subtrai esses expoentes. Aqui, gente, nós temos uma divisão. Então, o que você vai fazer com esses expoentes? Você vai subtrair 8 menos 13. Tudo bem? Já fizemos a divisão de um número pelo outro, agora nós vamos aplicar a regrinha da divisão para trabalhar os expoentes. Neste caso, qual é o resultado que nós vamos chegar? 2 vezes 10 elevado a menos 5. Lembre-se, né? Um é positivo, o outro é negativo, subtrai e usa o sinal do número maior. Neste caso aqui, gente, também nós vamos aplicar uma regrinha da potenciação. O que nós vamos fazer? Pegar o expoente que está aqui fora e multiplicar pelos expoentes que estão dentro do parênteses. O 3, ele tem como expoente 1. Então, vai ficar 3 vezes 1, 3. O 10, ele tem como expoente 4. 4 vezes 3, 12. Só que aqui nós ainda vamos dar uma ajeitada nesse exercício. 3 elevado à terceira é 3 vezes 3 vezes 3, que dá 27. Então, você tem aqui 27 vezes 10 elevado a 12. Só que lembrem-se do seguinte, na notação científica, você tem que ter um número que nós chamamos de mantissa, né? Esse número aqui é o que nós chamamos de mantissa. A vírgula tem que vir logo depois do primeiro número significativo. Então, você vai ter como resultado 2,7. Só que aqui, gente, o que vai acontecer com o expoente? Como você andou uma casa decimal para a esquerda, esse expoente aqui, ele vai acrescentar mais um. Era 12, 12 mais 1, então você vai ter como acréscimo 13. Então, nesse caso, qual é o resultado que nós temos? 2,7 vezes 10 elevado a 13. Bom, gente, finalizamos aqui. Espero que vocês tenham aproveitado. Não esqueçam de fazer a inscrição no nosso canal para você ficar por dentro dos próximos vídeos. Até mais!